a paz de Jesus esteja com o seu coração. Estamos de volta para a parte 3 da nossa live. E eu quero aqui louvar a Jesus por mais um SCCN, mais um encontro de crescimento, Casa da Noiva, mais um tempo precioso na presença de Deus, adorando o nome de Jesus, bendizendo o nome de Jesus e respirando a graça de Jesus como nós estamos. Marcos capítulo 9 é a passagem bíblica que nós vamos ler rapidamente. Marcos capítulo 9, a partir do verso 33 diz assim: Chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes pequeninos em meu nome, qualquer que receber um destes pequeninos em qualquer que receber um destes pequeninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Amém? Que esta leitura possa servir esta manhã de edificação para a nossa vida. Marcos capítulo 9, versículo de número 33 até o verso de número 37. Marcos capítulo 9, versículo de número 33 ao verso de número 37. Jesus, durante os 3 anos e meio do seu ministério, ele percebeu que precisava fazer 2 coisas com relação aos seus discípulos. Quando a gente lê o Evangelho de Jesus conforme os evangelistas apresentam, nós percebemos de forma muito intensa, de forma muito extraordinária, que multidões foram impactadas pela obra de cura, de restauração física que o Senhor Jesus operou na vida de algumas pessoas. E eu digo algumas, mas de muitas pessoas. Algumas pessoas às quais me refiro são estas que o texto dá destaque contando que, por meio de determinadas ações, elas viveram milagres muito específicos, seja o cego de Jericó, seja o paralítico do tanque de Betesda, a mulher cananeia e outras passagens como a mulher de fluxo de sangue e a filha de Jairo, enfim. Esses que se destacam. Mas a verdade é que ele curou. Mas ele percebeu que nesse pacote da multidão que o seguia, se dividiam os grupos daqueles que participavam apenas por serem atraídos pelo movimento. Olha, tem um homem ali operando milagres. Pois bem, vamos atrás desse homem. Outras iam simplesmente porque tinham suas necessidades específicas. E essas necessidades, elas falavam muito alto a Jesus, porque Isaías, quando o descreveu, o apresentou como aquele, e é muito bom levar isso em consideração,
que Isaías apresentou Jesus como aquele que viria para proclamar libertação, para anunciar aí um tempo, vou colocar numa linguagem mais prática, de abertura de prisões, de quebra de cadeias, de transformação, de restituição para com as vidas. Então ele vem para alcançar de forma específica também essas pessoas, porque ele sabia o quanto os milagres quebravam o coração humano e o quanto os milagres em si, eles atraíam a atenção das pessoas. Mas porque ele veio com essa missão de restaurar, de fazer milagres, mas ele não queria apenas ser visto como o homem que curava, mas sim como Salvador e Senhor da vida das pessoas. Só que a multidão tinha dificuldade de entender, e é por isso que o texto de Marcos, capítulo 3, verso 13, diz que Jesus, entre a multidão, decidiu separar um grupo de pessoas. Ele subiu ao monte e diz a Bíblia que ele chamou para perto dele os que ele quis chamar. E ele separa, ele seleciona um grupo de 12 homens. Esses 12 homens estão saindo de um outro grupo, que é apresentado não só como multidão, mas como o grupo dos 70 a 72 discípulos. Lucas é que no capítulo 9, no capítulo 10, versículo 1 em diante, também no capítulo 9, versículo 1 em diante, ele faz essa diferenciação ou apresenta-nos essa diferença de um grupo maior para um grupo menor. Ele mostra que Jesus passou uma peneira e tirou dessa peneira aqueles que ele de verdade queria, digamos assim, afunilar a revelação. Ele queria levá-los para uma dimensão mais ampla, no sentido da percepção do reino de Deus, do céu e da glória do próprio Cristo, que estava diante deles, revelada de forma poderosa e extraordinária. Agora, quando Jesus desses 70 a 72, vamos dizer, os 70, quando Jesus desses 70 separa esses 12, ele já sabia o que iria acontecer quando ele fosse preso e conduzido para os julgamentos que o levaria à crucificação. Ele sabia que estes discípulos, eles não conseguiriam sustentar a sua fé em Jesus, porque ele mesmo disse que todos eles os desamparariam, iriam desamparar Jesus, iriam estar desamparando o Senhor, desamparariam Jesus, todos eles. Ele diz que estes tais iriam desamparar quando ele fosse preso. Outra coisa que Jesus percebe neles é que eles teriam dificuldade de se conectarem como discípulos com o mesmo pensamento, com o mesmo plano, com a mesma visão. E eu falo isso aqui porque quando a gente pensa na pessoa de Jesus, nós temos aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19, uma declaração de Jesus de que a sua igreja estava começando a nascer e a ser revelada. Ela é parte da mente pensante de Deus desde a eternidade, mas ela vai começar a engatear e vai começar a se revelar como a igreja que está afirmada nos bons princípios, no ensinamento, naquilo que faz parte da doutrina do Senhor Jesus. E
diz que esta igreja, as portas do Hades, não prevaleceria contra ela. E isto causa uma empolgação, porque quando Jesus pergunta o que dizem os homens acerca do Filho do Homem, e uns dizem, olha, dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas, há um momento de impacto ali, porque diz a Bíblia que Pedro falou, olha, eu vou dizer, se o Senhor quiser, quem o Senhor é para a gente? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ouviu aquilo e disse, olha, não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus é quem te revelou. E eu digo que tu és Pedro, tu és fragmento de pedra, mas sobre esta pedra que sou eu, e a minha revelação, e essa revelação que foi te dada, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão. Eu estou citando novamente, porque uma vez que Jesus diz isso a Pedro sobre a igreja, ele está falando a princípio desses discípulos, dessa turma que venceu a peneira, ou que passou pela peneira, desses que eram uma multidão e que revelaram-se como 70, e dos 70 são 12, e dos 12 a peneira ainda vai passar, porque Judas não vai ficar ali, não vai ficar claro a partir daí que o envolvimento, que a ligação, que a conexão desses discípulos com essa revelação de que o Cristo é o Cristo de Deus, como foi dito por Pedro, Cristo, Filho do Deus vivo. Isso tem que pautar todo o movimento dos discípulos. Isto tem que movê-los todos os dias, cheios de fé nesse Cristo que é o Filho do Deus vivo. Então Jesus sabe muito bem que precisa ficar observando cada passo desses discípulos para saber o que a revelação vai provocar. Por quê? Porque nem sempre o que eu declaro, que creio, que vejo, que sinto, que percebo, está gerando em mim um homem convicto, ou o crente convicto que Jesus quer que eu seja. Nem sempre o que você declara está gerando em você a mulher convicta, o homem convicto que Jesus quer que você seja. E é por isso que Jesus sabe que precisa fazer duas coisas com esses discípulos, para que toda a palavra, toda a semente, todo o ensino, tudo que ele está dizendo, toda a afirmação com relação à autoridade, a poder, a filiação, tudo que Jesus diz, que o Pai deu-lhes poder, tudo que Jesus diz que a ele foi dado poder, e esse poder está compartilhando com esses discípulos, como está em Lucas 10, 19. O poder, a autoridade, a capacidade de prevalecer, resistindo todo dia às ações das trevas e brilhando como luz. Tudo que Jesus está dizendo a eles, que eles são sal, que eles são luz do mundo, isto tudo tem algo que precisa mais do que nunca, para os discípulos de Jesus ficar enraizado, ficar firme, ficar vivo.
Eles precisam se mover a partir dessa profunda convicção de que eles estão lidando com o Cristo, Filho de Deus mesmo. Em outras palavras, eu estou dizendo que Jesus, ele vai trazer ao coração desses discípulos que eles são a igreja do Senhor e que a igreja não será abatida por nada nem por ninguém. E que eles têm que se mover com essa convicção como igreja. Eles precisam andar como igreja, eles precisam se mover como igreja, eles precisam crer como igreja. E a partir dessa crença como igreja, eles também precisam ir um pouquinho mais adiante. Eles precisam sustentar, permitindo a fé ser alimentada todo dia e a convicção ser ampliada todo dia nesse Cristo, Filho do Deus vivo que Pedro falou. Então Jesus diz, eu dou autoridade, eu dou poder, eu alimento, vocês têm a semente, têm a palavra, tem isso. Ele fala de várias coisas com esses discípulos, para que essa convicção neles seja muito grande. Olha, ninguém prevalecerá contra nós, porque nós queremos no Cristo, Filho do Deus vivo. Nada vai conseguir nos abater, nem nos derrubar, nem nos tirar do lugar, nem nos tirar da conexão, nem nos tirar desse lugar de vivência da graça. E sabe por que isso não vai acontecer? Porque nós estamos como quem crê, caminhando como quem crê e manifesta a nossa fé no Cristo, Filho de Deus vivo. Só que Jesus sabe que muita coisa vai querer tirar esses discípulos, muita coisa vai mexer com eles, muita coisa vai colocá-los em uma outra posição, muita coisa vai colocá-los em uma outra condição. Muita coisa vai colocá-los diante de uma outra realidade. Por que eu digo isso? Porque eles são, apesar de discípulos de Jesus, humanos. E suas fragilidades até o Pentecoste, elas serão muito percebidas na narrativa do Evangelho. Conforme os evangelistas escrevem, essa narrativa do Evangelho mostra muito das fragilidades desses discípulos até o dia de Pentecoste, depois da ascensão de Jesus, quando eles vão para o cenáculo aguardar o revestimento de poder que o Senhor falou que eles receberiam. E como essas fragilidades são apresentadas, ninguém mais melhor do que Jesus, ninguém há mais ou melhor do que Jesus que pudesse conhecê-los, saber deles, percebê-los. Então o que Jesus percebe que tem que fazer com esses discípulos? Jesus percebe que precisa colocar os pés desses discípulos numa rocha e precisa construí-los como casa espiritual que está firmada nele. Em Mateus, no capítulo 7, se não me falha a memória, lá pelo verso 24, ele fala um pouco sobre a importância de edificarmos a casa sobre a rocha. Mas Jesus é apresentado também como pedra de esquina e como fundamento, como base. E esses discípulos estão vivendo um discipulado diretamente com Jesus. E são pegos em muitos medos, em muitas inquietações, em muitas inquietudes e em muitas fragilidades. E como eles são pegos nessas fragilidades, então nós percebemos a partir da Bíblia, da narrativa bíblica, por exemplo, no Evangelho de Marcos ou no Evangelho de João, Jesus entende que precisa firmá-los.
em Marcos, no capítulo 1, a partir do verso de número 37, que Jesus, que foi achado por eles em um deserto, orando, disse para ele, vamos. E eles seguem com Jesus. O versículo 39 de Marcos 1 diz que Jesus anda com eles por sinagogas. E por um lado, Jesus entra fazendo uma obra. Por outro lado, Jesus vai mostrando aos discípulos que essa obra ela não está ligada somente às sinagogas. Uma vez que ele chega nas sinagogas, ele encontra ali resistência. Lucas, no capítulo 13, versos 10 a 17, lá pelo versículo 15, 16 e 17, esses versículos mostram que Jesus encontra uma resistência na sinagoga. Pelos milagres que ele vai fazer, por ser um dia de sábado, então ele encontra resistências. Ele encontra resistências. E ele mostra a esses discípulos que essas resistências, elas não existem, por exemplo, quando ele entra no barco de Pedro para pregar na beira da praia. Porque as sinagogas estavam todas padronizadas. Já tinha uma hora de começar o culto e a hora de terminar, e como as coisas aconteceriam sem nenhuma consideração pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma consideração. Porque o Espírito do Senhor estava, Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. E eles não tinham nenhuma consideração pelo céu. Não, porque todo temor, todo zelo e tudo que se tinha lá fazia parte de uma tradição, de uma série de questões ligadas a uma prática religiosa, orientada, instruída e, claro, com base em exigências de Deus. Só que o Verbo se faz carne, anda entre eles e eles resistem. Então Jesus pega esses discípulos e diz, olha, vai chegar um momento que vocês serão expulsos das sinagogas, vocês vão encontrar resistências. Por quê? Porque vocês vão ser esses agentes de milagre, de anúncio de boas novas. Vocês serão testemunhas com poder do que eu fiz, do que eu faço e do que eu estou fazendo. E como são testemunhas, vocês vão carregar uma mensagem, que é a mensagem que eu estou compartilhando com vocês, e que não está presa a paredes, nem a cantos, nem lugares. Ainda que está em lugares e conviver com pessoas e congregar com pessoas é algo precioso. Quando vale a pena congregar, quando é um lugar onde você acha mais sinceridade do que falsidade, mais desejo de acertar do que prazer no erro que se comete, mais arrependimento e quebrantamento do que orgulho e prepotência, vale a pena. É bom. Só que Jesus faz questão de ensinar isso, mostrar isso na prática. Olha, na sinagoga não quero milagres, eu vou para a rua, eu vou para o barco, eu vou para o monte, eu vou para os lados, para os becos. E ele libera milagres. Ele libera milagres múltiplos. Tem gente que sai de longe para vir ao encontro dele. João Batista, a Bíblia diz que só pregava e profetizava e anunciava de forma muito intensa a chegada do Cordeiro de Deus. E as multidões iam ouvindo, imagine, sabendo que Jesus fazia milagres, muita gente ia. Só que essas pessoas que estão indo, elas estão sendo impactadas e descobrindo uma realidade. Que o poder de Deus não é poder só dentro da sinagoga, ele é poder acima da sinagoga.
ele é poder fora da sinagoga, ele é poder onde há um coração necessitado. Então, como as sinagogas eram padronizadas, Jesus chegar já sabia que não podia quebrar protocolos, porque senão iam querer apedrejá-lo como quiseram fazer, ou jogá-lo longe ou de cima de um precipício. Não quiseram fazer muitas vezes. Quiseram matá-lo. Então ele sai dali e diz: corações não tem só aqui dentro, corações tem lá fora. Eu vou agir, eu vou pregar. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, Isso era bom você guardar no coração. O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os enfermos, porque Deus era com ele. Ele andou por toda parte. Alguém podia gritar: Jesus, milagre é para fazer na sinagoga, viu? No lugar onde as portas estão fechadas e ali reúne-se um grupo seleto. Ele diria: lá só sobra veneno da religiosidade. Eu vou encontrar os corações pequeninos espalhados pelo mundo. Pastor, Jesus não ama a igreja e ele não ama que a gente congregue? Ama. Eu não estou falando sobre congregar, nada disso. Ou não congregar. Eu estou apenas mostrando a você que a religião engessada da época tira Jesus de dentro desse culto extremamente padronizado, onde tudo é cronometrado e onde tudo quem faz é o homem. Ainda que dizendo, eu estou fazendo com base no que Deus exigiu, mas é o homem. Então Jesus se move para realizar coisas tremendas e grandiosas onde ele entra. Onde ele chega, seja na casa da sogra de Pedro ou no barco de Pedro, seja no casamento ou em qualquer outro lugar. Quando ele vai para a sinagoga com base em Lucas 13, verso 10 a 17 que eu citei, ele encontra resistência para os milagres que ele está realizando. Então, quando ele encontra essa resistência, o que ele faz? Ele fica ali, acuado: não vou desenvolver, não vou pregar, não vou... Não, ele sai dali e diz: eu vou andar, vou pregar, vou anunciar, vou ministrar, vou compartilhar. E ele prega com toda a autoridade, prega com toda a propriedade, prega com toda intensidade, cura pessoas. Os milagres vão acontecendo. Os discípulos que estão com ele estão percebendo isso. Então ele está dizendo duas coisas: olha, nós precisamos entrar por todos os lugares anunciando a palavra. Eu quero que vocês sejam esses instrumentos que carregam a minha mensagem, a minha unção sobre vocês. Por outro lado, nós precisamos entender que nos lugares padronizados nada se moverá mais, porque as pessoas se acostumaram com aquela realidade de culto e de vida e não se abrem para renovação nem para a ação do Espírito Santo, querendo colocá-las em uma nova posição de comunhão com Deus e em Deus. Então, como isso não é algo que elas querem, vocês vão precisar andar, caminhar, se mover e deixar que aquilo que eu estou dando a vocês alcance outros. Como os discípulos vão fazer? Se Jesus não trabalhá-los, então ele trabalha esses discípulos firmando, eu vou repetir, os pés deles numa rocha. Para isso ele tem que, em muitos momentos, fazer coisas que os discípulos vão sentir o impacto delas. Por exemplo, Mateus 14, verso 22, a Bíblia diz que Jesus
Mas antes mandou os discípulos entrarem no barco e irem para as águas. E eles foram assolados e açoitados lá no meio do mar com aquilo que balançava e mexia com a embarcação. A situação foi feia, foi difícil, mexeu com os discípulos. Eles ficaram desesperados ali. Jesus chega, vem andando sobre as águas e dá um susto nesses discípulos, ao ponto deles olharem e dizerem: é um fantasma. Nós sabemos o que acontece. Mas a grande verdade é que Jesus manda aqueles discípulos irem para ali porque ele está começando a levá-los pelo caminho que os ajudará a se firmar. Ele manifesta em muitos momentos o seu amor, sua compaixão, sua misericórdia e o quanto ele se importa com eles. Mas ele tem essa preocupação de prepará-los para a vida que se manifestará. Porque eles vão ver o Cristo morto, o Cristo ressuscitado, o Cristo que vai subir aos céus, mas a vida vai ter que continuar debaixo do poder desse Cristo. E eles precisam estar prontos, porque uma vez Jesus ressuscitado, isso vai causar um problema muito sério para eles. O que é para a salvação deles atrairá grandes problemas para aquela igreja naqueles dias. Como eu disse ontem à noite, essa igreja, e a partir de Atos 3 e 4, vai ser ameaçada. Mas Deus será com ela. Então Jesus, sabendo disso, está começando a deixá-los ir. Vai para o barco, vai para o mar. Encara vento, tempestade. Marcos 4, verso 35, Jesus faz isso. Entra no barco, vamos lá, a terra dos Gadarenos. E aí Jesus dorme, o vento sopra, mexe com o barco. Os discípulos: tu não te importa que a gente pereça? E eles não estão entendendo. O que Jesus está fazendo é firmá-los numa rocha, com as dificuldades que está permitindo. Por isso ele levanta, repreende, dizendo: mar, acalma-te, vento, aquieta-te, diz para os discípulos, homens de pequena fé. Ele já sabia que o era, mas ele quer firmá-los, e ele continua a jornada. Toma 3, leva para o Monte da Transfiguração, e ali eles contemplam a nuvem, a glória, a voz do Pai e a presença de Moisés e Elias, falando com Jesus sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua ascensão. Falavam sobre a sua ascensão. Ele continua. Manda esses discípulos bater na porta de uma aldeia de samaritanos, pedindo para se abrigar. Lá dentro tem gente que diz: diga para ele que aqui não tem lugar para ele. E o texto diz lá que eles fizeram isso porque viram o que havia no rosto de Jesus como mensagem. Que havia uma mensagem. E eles viram que o seu rosto era de quem estava determinado a ir para Jerusalém. Então não abrigaram Jesus aquele dia, mas isso era Jesus treinando e firmando os discípulos, dizendo: nem toda porta abrirá porque vocês são meus. Nem todo mundo acolherá vocês porque vocês são meus. Nem todo mundo receberá bem vocês porque vocês são meus. Ele está firmando eles na rocha. Essa é a primeira coisa que ele faz. Firmá-los quanto à palavra, firmá-los quanto à fé em Jesus. Firmá-los quanto à ação do Espírito Santo. A crença na ação poderosa do Espírito Santo que viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que traria sobre os discípulos poder, revestimento. Ele quer firmá-los quanto à crença deles no Pai, para que eles olhando para a cruz
Não entenda que Jesus não tinha relação com o Pai e o Pai com Jesus, porque Jesus sofre todas aquelas dores. Muito pelo contrário. Ele quer que eles creiam no Pai para deixar claro que o Pai entrega o Filho ao sacrifício da cruz. Mas também tirará o Filho da sepultura no terceiro dia. Porque Ele é autor e consumador da nossa fé. E Ele é princípio e Ele é final. Ele nunca vai começar sem saber como vai terminar. Ele sempre sabe. Ele sempre sabe. Então Jesus está afirmando ele. Quando ele fala, por exemplo, olha, por um momento eu estou convosco e daqui a pouco não estarei mais. Ele estava afirmando eles, preparando-os para lidarem com a sua ausência. Ele estava afirmando esses discípulos. Então ele está firmando os pés desses discípulos numa rocha. E eu estou falando isso aqui porque por toda a narrativa do Evangelho, é os discípulos com Jesus, Jesus com os discípulos o tempo todo. Ou quase o tempo todo. E eles sabem, eles têm fragilidade. Ele chama eles para o Getsêmani para orar com ele. E Jesus dizendo, ora por mim aí. Imaginou Jesus pedindo oração aos discípulos dele? Ora por mim aí. E ore comigo. É claro que a oração, o clamor e a vigilância era por eles mesmos, porque Jesus disse, para que vocês não caiam em tentação. Mas ele estava querendo dizer da importância deles participarem dos momentos difíceis da vida de outras pessoas, porque eles seriam pastores de ovelhas. Jesus vai lá, ora, levanta, vê eles dormindo, e eles dormem. Jesus acorda, e agora diz para eles, não precisam. Vamos, levantem-se. Tudo já está para se cumprir, eu vou ser preso. E faz isso com eles para afirmá-los. Mostrando a eles, olha, se vocês não se posicionarem, estiverem muito firmes, ligados à minha palavra, nos momentos de maior batalha, como esse do Getsêmani, vocês vão se entregar ao cansaço, ao desgaste, ao sono. Ele queria afirmá-los. Então, em primeiro lugar, Jesus percebe que precisa afirmar esses discípulos. E todas as suas ações com eles é querendo firmar o coração deles. E aí talvez a gente olhando, nós venhamos a dizer, olhando para a Bíblia, mas eles iam deixar Jesus fugir quando Jesus fosse preso. Claro, Jesus já sabia de tudo isso. Mas até na fuga deles, eles iam descobrir algumas coisas. Porque daqui a pouco, quando Jesus ressuscitasse, Jesus ia encontrar com eles. E eles iam descobrir algumas coisas importantes sobre não confiarem em si mesmos, mas dependerem unicamente da graça de Deus. Porque todas as vezes que eles confiassem, eles não conseguiriam sustentar nada de pé do que diziam. Então eles precisavam mais do que nunca confiar na graça de Deus. Mas a segunda coisa que Jesus percebe nessa relação com os discípulos é que ele precisa, primeiro, firmá-los. Segundo, colocá-los diante deles mesmos, para que eles conheçam do que eles são capazes de fazer contra eles mesmos. E
para isso ele precisa desconstruir esses discípulos. Do mesmo jeito que Jesus os levanta, porque Jesus ora dizendo assim: Pai, graças te dou, porque tu ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. Do mesmo jeito que ele faz isso, nós percebemos a partir da palavra que Jesus faz outras coisas. E o que é que ele faz, pastor? Ele desconstrói. Porque imagina os discípulos dizendo: Jesus está dizendo que o Pai revelou aos pequeninos, eu sou um dos pequeninos. Isso inflama, traz alegria, mas também orgulho. A vocês eu estou dando poder. Eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Vocês são diferentes. Gente, vocês são sal, luz do mundo. Ele diz isso em Mateus. Os discípulos estão envolvidos nisso. Vão ficar inflamados. Aí já chega ao ponto de, por exemplo, Jesus está pregando e vem umas crianças querendo chegar a Jesus. O que é que eles fazem? Você lembra? Eles tentam impedir. Quando a mulher cananeia vem pedindo um milagre, lá em Mateus 15, verso 21 a 28, o que é que eles dizem? Despede essa mulher, porque vem aí escandalizando, gritando no meio da rua, no meio da estrada. Tentam impedir. Quer ver um outro momento que ninguém muitas vezes percebe quando lê? Lá em Lucas mesmo, no capítulo de número 9, verso 10 a 17, ou em João capítulo 6. Quando Jesus coloca sobre eles a responsabilidade de alimentar uma multidão, e alguém faz lá a sua matemática e diz, a sua conta de matemática e diz: olha, não dá para suprir a multidão nem que a gente tivesse aqui. A pergunta que fica é: o que é que vocês têm por aí? Nem que a gente tivesse tanto, o que se tem aqui. Aí eles dizem assim: o que se tem aqui é 5 pães e 2 peixes. Na narrativa de João, João é o único que faz isso. Ele coloca lá, a expressão está assim: está aqui um rapaz que tem. Só que você vai ler as outras narrativas e é como que aquele pão, aquele peixe, fosse os discípulos de Jesus que tivessem carregado, mas não era. Muito pelo contrário, em outro momento a Bíblia diz que da sobra dos pães, Jesus esperava que eles levassem pão. E a Bíblia diz que Jesus falou algo lá sobre o fermento dos fariseus, está em Mateus 16, se não me fala a memória. E eles ficaram olhando um para o outro e ele está falando isso aí, ó, do fermento, porque a gente não trouxe o pão, ou não trouxe pão. Eles não trouxeram. O pão que sobrou da multiplicação, não trouxeram. Eles assumiram esses pãezinhos do menino como se abafasse o menino, calasse o menino, deixasse o menino de lado e assumissem que o pão era deles, o peixe era deles. É um pequeno erro cometido. Por quê? Porque pelo menino dificilmente chegaria. Até Jesus para chegar era pelos apóstolos. Então, se está nas mãos dele, nós temos. Podia não ter uma má intenção, ou seja, esconder o menino de Jesus, mas escondem. E João, que colocava a cabeça no peito de Jesus, Jesus deve ter dito para ele: João, não deixa passar não, viu? Coloca aí que foi o menino que trouxe.
porque os meus não carregaram. Como grandes que são, porque eu tenho erguido eles ao posto de apóstolos meus. Mas um pequenino foi quem trouxe. E o pequenino trouxe o pão e o peixe, e teve alguém que tinha mais fé do que os discípulos, porque diz a Bíblia que tem gente que trouxe os cestos. Tinha 12. Não foram eles que levaram. Foi alguém. Então, quando eu estou descrevendo isso aqui, eu estou tentando mostrar para você que Jesus está fazendo, durante 3 anos e meio de ministério, 2 coisas com esses discípulos. Primeiro, firmando eles no arroz. Firmando eles no arroz. Segundo, ele está fazendo isso, desconstruindo, para que eles possam, se percebendo, não caírem nas ciladas do próprio coração e se verem como pessoas inchadas demais por causa da escolha de Jesus na vida deles. E se perderem por isso. Jesus não quer que eles se percam. Jesus quer que esses discípulos estejam ligados, conectados, crescendo, avançando, produzindo e sendo instrumentos da sua maravilhosa graça. Para isso, tem que salvá-los deles mesmos. Por isso ele contraria eles quando eles falam da cananeia, contraria eles quando eles falam das crianças, ou impedem as crianças, dizendo: deixe vir a mim. E contraria eles quando eles tentam abafar o menino que tinha os pais. Jesus, no mínimo, inspira João, coloca aí que foi o menino que trouxe. Ele está desconstruindo os discípulos. Tem gente que estava tão inflamado nesse ministério de Jesus que chegaram, falando desse colégio apostólico, chegaram junto dele, chegaram junto da mãe deles. Você lembra disso? E disseram à mãe de Jesus: olha, a mãe dele, né, para ir até Jesus, perdão, que vai chegando as informações aqui que o Espírito Santo vai trazer à mente, e é muita coisa que a gente vai lembrar. Mas chegaram para a mãe e disseram: olha, mãe, ô maninha, como aqui no Nordeste algumas pessoas falam, vai lá falar com Jesus e diga para ele que a gente quer um lugar de honra. Aí a mãe foi, é meus filhos, meus filhinhos, deixa que eu vou falar com Jesus. Aí foi lá, arrumou-se, perfumou-se, deu um grau no cabelo, chegou bem apresentável. Talvez para dizer a Jesus: Jesus, olha, o senhor sabe que aqui eu sou a dizimista forte desse ministério. Eu sou a dizimista, eu sou uma pessoa que colabora, contribui, sou uma das que contribui bem com esse ministério. Posso falar com o senhor? Claro que pode. Porque se você coopera, se você contribui, você semeia. Jesus, olha, eu estou à disposição, conto com as minhas orações, com as minhas lágrimas, o meu abraço, meu acolhimento, meu apoio, porque não teria possibilidade de eu doar o meu tempo se vocês também não ajudassem. Então imagina Jesus colocando isso: pode vir, meu filho. Claro que ele não tinha essa dificuldade, essa preocupação, mas a Bíblia diz que tinha muita gente que contribuía, que semeava, que plantava, que ajudava. E a gente que vinha tentar roubar o tempo de Jesus. Jesus, gente, eu não posso. Eu tenho que seguir, porque tem prioridades. E isso eu estou falando não porque Jesus dissesse, mas porque a Bíblia dá testemunho
de que ele tinha tesoureiro e tinha gente para fazer suas agendas, programar. Ó, Jesus, você vai passar por aqui, por ali, a não ser quando o pai o orientava para lá ou para cá. Se Jesus tem uma multidão que te espera, que quer te receber ali e aqui, então ele vai fazer, ó, gente. Eu tenho que priorizar, não posso ficar parado aqui, fazendo aqui, sabe? Se não há apoio, não há. Eu vou seguir. Agora é lindo isso. Essa mulher chega, Jesus vai dizer algo a ela pesado, que ela é mãe. Posso fazer um pedido, Jesus? O Senhor é maravilhoso, o Senhor é precioso, o Senhor é lindo, o Senhor é grandioso. E obrigado por ter separado meus filhos aí para estarem na sua equipe, fazendo parte, te acompanhando. Que bom que a irmã está feliz. Mas diga, meu irmão, eu quero pedir para o Senhor colocar os meus filhos à direita do teu trono. Ou à esquerda. A pergunta que ficaria é: e os demais sentam aonde? Bom, isso aí a mãe deles vai ter que se virar, porque eu vim aqui pedir pelos meus filhos. E quando é para o meu interesse, eu gasto, eu faço, eu pago, eu resolvo, porque é para o meu interesse. Se for dos interesses de outrem, aí eu quero que se vire, não importa. Eu sou crente. Se for para os meus interesses, eu resolvo, como eu estou tentando resolver aqui, ó, sobre meu cachorrinho, meu gato, meu pet, meu não sei o que, tudo o que tiver eu faço o que for, não tem desculpa, não tem nada. Se doeu, eu pago. É quanto? É 10 mil? É 15? É 20? É 5? Eu pago, é meu cachorro. Mas se for por vida, se for por gente, por gente não, porque gente para mim não vale nada. Uma miséria, né? Uma miséria o que nós somos como seres humanos, gente. Se não for a graça de Deus, a gente acaba no inferno. Ainda bem que a graça é graça mesmo. Que a gente tem um coração terrível. A gente tem um coração terrível. A mulher só queria um lugarzinho para o filho dela. Para os meus filhos eu quero o melhor. E para os outros eu não quero nem saber. Um à direita, outro à esquerda. Dá para colocar eles lá em destaque? Jesus disse: dá-se os seus filhos. Vem cá vocês, filhinhos da mamãe. Vem cá, filhinhos da mamãe. Porque tem pessoas que são... Gente, às vezes eu me assusto com esse coração de algumas pessoas. Jesus olha e diz para eles: vem cá, eu vou perguntar a vocês estão dispostos e aguentam o cálice que eu vou beber? Porque trono exige mais. Ser discípulo exige alguma coisa. Ser apóstolo exige alguma coisa. Mas trono exige mais. Vocês estão dispostos? Porque, comigo vai ser assim: eu serei cuspido, humilhado, maltratado, assolado, açoitado. Vocês estão dispostos a ir subir pela cadeira? Não é melhor vocês brigarem para ver quem ama mais, quem perdoa mais, quem reconcilia mais? Não é melhor pedir: olha, eu vim aqui como mãe pedir por eles para que eles sejam mais crentes, mais fiéis, mais sensíveis, mais suaves, mais serenos, mais crentes, amorosos, apaixonados e carregados do amor de Deus na vida? Não é melhor? Se é melhor, eu não sei. Porque eu vim simplesmente
para pedir ao Senhor um lugar para um de um lado e do outro, e para o outro do outro. Nessa hora, onde os interesses pessoais são uma realidade, a gente faz qualquer coisa. Se você olhou a bolsa, se você olhou a casa, se você olhou o relógio, se você olhou a roupinha do seu prédio, não tem barreira, não tem distância. Os meninos pasmos disseram a Jesus: Jesus, pela cadeira, pelo trono, é para mim? O Senhor vai me dar? Então eu pago o que for necessário. É diferente, tem gente às vezes que, sabe, pega uma semente ou faz qualquer coisa, às vezes com uma atitude diante de Jesus, como se Jesus não visse, não contemplasse, não soubesse do coração. A gente pega às vezes 20, 30 reais, 50 reais e a gente nega para o reino, nega para qualquer coisa que tenha a ver com a obra que Jesus está fazendo na terra. Mas quando é para o nosso interesse, a gente faz. Se eu quero ver o filme no cinema, não importa quanto custa. E tudo isso é direito. Alguém vai dizer: mas eu luto, eu trabalho e tal. A questão é que a gente é vítima de um sistema e vítima de uma proposta onde diz assim: cada um faz o seu. Só que dentro da visão de Jesus e do Evangelho não tem essa. Isso a gente tem em mente quando a gente é adolescente. Eu vivo a minha vida. Só que quando você vai crescendo, você vai entender que a sua vida depende da de outros. Seja do médico que vai cuidar do corpo, do dentista que vai cuidar dos dentes, do oftalmo que vai cuidar dos olhos, seja da manicure. Quando você de repente não quer fazer, claro. Mas mesmo você dizendo: bom, eu mesmo é que faço minhas coisas, mas alguém preparou esse esmalte para você usar, essa base para você usar. Alguém trabalhou nesse alicate, nessa tesoura, nesse instrumento usado para incomoda tanto também. Alguém trabalhou nisso. Eu tenho dito, sabe, todos os dias, que se tem uma coisa que eu percebo em Jesus, é o quanto Jesus sabe se valorizar. Se você olhar para o texto de João capítulo 7, verso 1 e 2, está dito lá que Jesus decidiu andar pela Galileia e não mais pela Judéia. Diz que queriam matá-lo. Ele deixa a região onde tudo que é festa acontece e onde ele pode ficar mais visto, mais conhecido, segundo os próprios irmãos de Jesus falaram em João capítulo 7. Para ir para a região dos desprezados, região de uma crença um tanto misturada, região que, se você pegar lá o texto do primeiro livro dos Reis, do capítulo 9, versículo 10 em diante, você vai ver que foi desprezado até pelo rei de Tiro, quando Salomão pegou ali umas 20 cidades, colocou na mão dele. Essa região que Salomão colocou na mão dele e deu a ele, toda documentada, era Galileia. E ele olhou e disse: aqui não presta para nada não. Aí
Jesus pega, vai justamente para onde o rei de Tiro disse que não tinha nada que presta ou que prestava lá. Isaías, no capítulo 9, chama essa região de trevas. Aí vai Jesus com luz para lá. É lindo percebermos isso, porque isso fala com a gente. Você percebe que há uma necessidade de uma desconstrução? A desconstrução do nosso orgulho, porque a gente vai dar desculpa dizendo eu não tenho como perdoar. Desconstrução do orgulho, não tenho como perdoar. A desconstrução da nossa mesquinhez, da nossa avareza, da miséria que a gente acaba sendo muitas vezes. Ele desconstrói. Por isso que ele manda Pedro pescar lá. Um peixe e as moedas estão lá. Quando Pedro foi cobrado, pelos cobradores de impostos. E aí as moedas davam para pagar a dívida de Pedro e a de Jesus. E Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, não preciso não. Se os homens aqui na terra fecham as mãos, eu tenho peixe. Eu tenho outros meios de fazer chegar. Agora eu estou dando a eles a oportunidade de fazerem parte disso. Você já imaginou o que era alguém contribuindo com o ministério de Jesus aqueles dias? Que coisa linda era aquilo. Olha, eu acabei de semear no ministério de Jesus. Eu fui lá, Jesus passou ali, eu fui semear. Aí tem gente dizendo aqui, olha Jesus, se for pelo Senhor, eu não pagaria. Inclusive Jesus já tinha dito, vocês vão me desamparar. Aí eles dizem, se for pelo meu interesse, o Senhor vai me colocar na cadeira de honra? Vou. Vai me colocar no lugar de honra? Vou. Se ele dá essa certeza, aí todo mundo sabe o que faria. Pode deixar que eu pague o que for necessário. O Senhor garantiu. Jesus, quando ouve eles dizerem assim, eu pago, porque eles dizem a Jesus, eu pago, pode deixar que eu pago. Jesus, gente, eu vou ser cuspido, mas eu pago, eu vou ser chicoteado, mas eu pago, mas vão me humilhar publicamente, mas eu pago. Aí Jesus diz, bom, vocês podem pagar. Eu sei que vocês não aguentam o preço. Vocês não vão aguentar nem me ver preso. Sendo preso, imagine crucificado. Mas, mesmo que vocês aguentem, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O que é Jesus? Fala. Fala, Jesus, fala. Tá bom, eu vou falar. Não compete a mim, não. É o Pai. Quem sabe quem vai sentar? Aí eles saem desse cenário, a mãe deles volta para casa, os discípulos encontram e a conversa vaza do diálogo que tiveram com Jesus. Vazou o diálogo do WhatsApp. Aí quando vaza esse diálogo, segundo o texto, eles entram em briga, chegamos no texto que lemos. Aí em Marcos capítulo 9, verso 33, a Bíblia diz que eles viram discutindo. E quando eles chegam, diz o texto aí, chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes, que estáveis vós discutindo pelo caminho? E olha que interessante, esse caminho era para ser um caminho onde quem é de Jesus está trilhando em paz. Mas você percebe a Bíblia dizendo que neste caminho tem gente que faz o quê? Discute. E eles vêm discutindo.
Por que eles vêm discutindo? Porque souberam dessa situação desses dois, tenho certeza disso. Ah, é, né? Quer dizer que vocês querem cadeira. E a gente? Ficar onde? Começou. Aí a Bíblia diz que eles discutiam entre si. Quando eles chegam diante de Jesus, Jesus diz: vocês vieram discutindo o que pelo caminho? Alguém deve ter tocado um no outro e dito: ih, a casa caiu. Porque Jesus sabe, ó. Mas ele não tocou no assunto que é. Deixou para que eles falassem, mas eles não falam. Porque briga de gente no caminho é só longe de Jesus. Junto de Jesus para tudo. Jesus desarma o orgulho. Jesus desarma toda essa resistência do coração. Sabe essa coisa ruim que a gente carrega com a gente? Ele desarma. Essa mesquinhez, tudo isso ele desarma. Por que eu estou falando disso aqui? Porque você não é liberal para perdoar, não é liberal muitas vezes para outras coisas importantes que fazem parte da sua saúde espiritual. É um desafio para mim, para você, todos nós. Mas Jesus está nos ensinando alguma coisa. Quando eles discutiam, quer dizer que vocês querem a cadeira e tal, e estão brigando. A Bíblia diz que diante de Jesus calou-se. Jesus faz encerrar a discussão com o que ele conhece, sabe? E com a sua própria presença que desarma qualquer mecanismo de violência onde estiver instalado. A presença dele, se é uma realidade, se ela se revela, se ela se manifesta, ela para com tudo. A Bíblia diz assim, verso 34, mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Jesus está desconstruindo esses discípulos, firmando e desconstruindo, mas desconstruindo. Porque a firmeza dos pés dele sobre a rocha vai depender também dessa desconstrução. E ele olha e diz: vocês vêm brigando por aí, dizendo quem é o maior, discutindo quem é o maior, gente. Que isso? Vamos parar com isso, gente. Aí ele vai falar com eles. Veja como essa desconstrução de Jesus essa desconstrução de Jesus na vida dos discípulos é uma realidade. O texto diz assim: mas eles calaram-se porque discutiam entre si quem era o maior. Então Jesus começa, verso 35. Ele, assentando-se, ele não opina, nem fica nervoso, não diz nada como palavra para dizer: ó, eu tenho aqui minhas avaliações, está tudo anotado, as atitudes de cada um, tem uns melhorzinhos, outros piorzinhos, bem pior, mas eu vou dizer entre vocês aqui, quem está mais propício a ser o maior. Jesus não cai nessa. Também não fica nervoso. Olha, vocês estão nessa aí, né? Fazendo dessa forma, agindo dessa forma, vocês parem de brincadeira. Não. O texto diz, a primeira coisa que Jesus faz, depois de interrogá-los, depois de indagá-los, o que é que Jesus faz? Segundo o texto, Jesus se assenta. Verso 35. Ele se assenta. Segundo o verso 35, ainda a parte B. Ele chamou os 12, não deixou ninguém de fora, e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Veja a discussão. Eu pensava que o maior era o primeiro e tal, e ele diz: não, viu?
Se você quiser ser o primeiro, eu vou desconstruir logo você. Você vai ser o último. Que lógica do reino de Deus, né? Verso 36, olha que coisa interessante. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: quem é que ele toma no braço? O menino. E ele pega esse menino para dizer: olha, vocês são grandes, já são gente aí, já está aí um bom tempo de caminho comigo, mas hoje vocês vão ter uma pregação, ouvir uma pregação e ter uma lição a partir de um menino. Não, Jesus, é o seguinte, a gente é tudo apóstolo, formado aí, já passamos por uma moinha, fomos treinados pelo Senhor. Isso para o Senhor chegar agora e dizer que a mensagem de hoje tem a ver com o menino e que o menino é o centro disso. Não. Coração inchado faz isso. Resiste à voz de Deus na voz dos meninos. Mas uma hora vai querer ouvir. Porque a vida por si só ela dá suas ordens. Ouvir a voz dos meninos. O texto diz assim: qualquer um, verso 37, qualquer um que receber um destes meninos em meu nome, meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E isso aqui faz eles parar. A discussão acabou, a briga acabou. Por quê? Duas coisas Jesus está dizendo antes. De forma bem crua. Estão vendo o menino? Ele é substituto de quem ficar com essa briga e não quiser assumir a postura de último para ser primeiro. Porque esse menino aqui, ele acompanha a geração. E quando uma não quer, coração duro não deixa, Jesus começa a mostrar claramente que ele tem tudo preparado para essa outra e essa próxima geração. Ele tem tudo preparado. Está tudo pronto. E como ele tem tudo preparado, ele tem tudo pronto, os discípulos precisam se aquietar, olhar um para o outro e dizer: vamos dar as mãos, vamos, porque tem substituto aí no mundo, a gente não é único não. Do mesmo jeito que Deus levanta a gente, Deus levanta outros. Valorize o privilégio que Ele tem dado e o que Ele tem feito. Porque Ele tem meios, Ele tem formas. Mas uma segunda coisa que Jesus está dizendo a esses discípulos. E essa é a principal, e é claro que é o que está dentro do sentido do texto. Estou fazendo uma aplicação, mas está dentro do sentido do texto. Diz: quem não diminuir, quem não se humilhar, quem não se fizer pequeno, quem não se vê menor, não pode me receber, e quem não me recebe não pode receber aquele que me enviou. E se há honra, a honra está no Pai em mim. Mas você não recebe essa honra que está no Pai em mim se você não for menor. Quem quer ser maior aí?
Porque os menores, Jesus está mostrando aqui, ó, na prática. Eu coloco no meio, para todo mundo ver. Os menores, Jesus está ensinando. Eu tomo nos braços, e tomando o menino no braço. Deixe-me dizer uma coisa importante para a gente encerrar e aplicando essa palavra na nossa vida, que eu já venho aplicando ela no decorrer do discurso, mas eu quero finalizar dizendo assim: é melhor deixar Jesus desconstruir a gente mexendo nas coisas que nos levam às grandes discussões, do que no caminho da vida sermos parados por Deus ou pelas circunstâncias, porque não nos humilhamos diante de Jesus. Deus está em Cristo Jesus interessado em colocar a gente no meio e tomar nos braços. Ou tomar nos braços e colocar no meio para todo mundo. Ele quer destacar. Mas para ele destacar, ele precisa achar o coração que está disposto a descer, a diminuir, a se ver como o pequeno de Deus. Se o seu coração é o coração que reconhece que você não é grande, grande é Jesus, ele vai te tomar nos braços. Ele vai te colocar no meio. Ele vai te fazer exemplo e referência para gente, muitas vezes mais velha do que você, que vão te olhar e dizer: Jesus está na vida da menina. Jesus está na vida do menino. Ele está lhe convidando hoje para andar com esse coração pequeno e dependente. Ele sabe como agir, ele sabe como mover, ele sabe como trabalhar, ele sabe como fazer as coisas acontecerem. E ele está fazendo na sua vida, fazendo na minha vida, fazendo nas nossas vidas uma grande obra, na medida que a gente está dizendo para ele: eu não sou, só o Senhor é. Eu sou pequeno. Gente com o coração inchado, duro, difícil, insensível, ingrato. Não dá para Jesus tomar nos braços. Mas ele toma nos braços quem se humilha, quem se quebranta, quem se rende, quem se coloca diante e diz: eu sou pequeno, Jesus. Eu não sou grande, não sou maior coisa nenhuma. É reconhecer isso, que isso tudo faz diferença. Porque ele pega a gente nos braços e diz: o reino é de gente assim. Eu sei que tem muita coisa que você quer em Jesus. Eu sei que tem muita coisa que você sonha em Jesus. Tem muita coisa que você deseja em Jesus. Mas o Senhor, ele lhe convida hoje a apresentar o seu coração como o coração de um pequenino, para que ele te leve a isso. Coloque-se diante dele e diga para ele: eu estou firme, porém quebrantado, porém humilde, porém pequeno, reconhecendo que eu não sou. O Senhor é Deus sobre a minha vida, sobre a minha história. O Senhor é o Senhor da minha vida. Não caia na cilada das discussões, não caia na cilada dos desencontros que se apresentam. Guarde o silêncio, fique tranquilo e em paz, fique firme
diante dele. E deixe ele trazer você para o meio, porque ele sabe mais do que ninguém como favorecer a sua vida. Coloque-se como menor, porque estes maiores são. Se abrace com Jesus e veja que é difícil lidar com a proposta de ensino de Jesus e lidar com o mundo que você vive. Mas se ele venceu, é possível que a gente vença. Nele, com ele e a partir da sabedoria dele. Que ele nos ajude. Que a gente seja o menor e que ele nos tome nos braços dentro de pouco tempo. Coloque no meio e diga, olha aqui, é pequeno, mas é meu, é falho, mas é meu, não tem muito, mas é meu, e eu estou na vida dele, o levantando, o erguendo, destacando. Jesus vai fazer isso com a tua vida. Jesus vai fazer isso com a tua história, vai fazer isso com a tua casa. Mova-se com o coração humilde, porque isto te liberará para uma honra que você ainda não conhece. Mova-se dizendo a ele, eu dependo de ti, Jesus. Ele vai fazer. Vai ter gente assistindo, né? Imagina para o menino, como esse menino viveu a vida dele depois disso. Olha, um dia Jesus me pegou nos braços para dar uma lição aos discípulos dele. Nós não sabemos o nome do menino. Nós sabemos que o menino chegou a um nível alto de ser usado por Jesus para ensinar os apóstolos dele. Deus tem coisa muito tremenda para a sua vida. Ah, se você decidir somente adorá-lo e andar como alguém pequeno e dependente. Se você se colocar dizendo a ele, Jesus, eu não tenho condições de resolver, não posso resolver, eu sou pequeno, eu dependo de ti, eu preciso de ti, começar a falar isso todos os dias com ele, com a sinceridade do seu coração, o que é que ele não vai fazer na sua vida? Vamos encerrar essa semana como pequeninos, carentes e dependentes do amado Mestre, que Ele cuida de nós. Querido Jesus, muito obrigado por essa manhã mais uma vez. O Senhor tem falado conosco, ensinando a Tua palavra. Obrigado. Continua conosco, segurando a gente pelas mãos e guardando a vida. Guarde a vida do teu filho, guarde a vida da tua filha, guarde a casa dele, guarde a vida dessas pessoas. Enche o coração deles todos os dias de simplicidade, humildade, amor. Enche o meu coração todo dia de simplicidade, humildade, amor. Para que possamos juntos sermos uma resposta da tua graça para o coração destes que estão no caminho. Nos faz uma resposta de bênção, de vitória, de alegria e de paz. No nome de Jesus, para a glória de Jesus, é o que eu te peço. Dá aos teus filhos um final de semana abençoado. Obrigado por tudo que a gente viveu hoje e tem vivido essa semana. Foi mais uma semana com a Bíblia, mais uma semana de cultos, mais uma semana de orações, mais uma semana. Os teus filhos vivam a sua caminhada de vida como eles têm vivido, congregando, mas que eles sempre tenham um coração desejoso de provarem de um alimento sadio, equilibrado e pautado na tua vontade, na tua verdade. Que
a tua palavra sempre seja viva para a vida dos teus filhos e para a glória do teu nome na vida dela. Seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo sábado e que o Senhor te abençoe. Tá bom? Amanhã não faremos a nossa manhã de consagração, voltamos aí no domingo pela manhã e domingo à noite às 18 horas, lembrando que, se Deus quiser, já no próximo domingo eu vou estar anunciando aqui a vocês os dias, o período de tempo que nós vamos ficar sem termos as atividades da live pela manhã, só os cultos à noite, e também que não estaremos com o nosso grupo em atividade. Estaremos com o grupo por um período de tempo desativado e totalmente fora dessa ativação. Claro que estaremos à disposição dos irmãos e orando junto e conversando e compartilhando textos individualmente com cada um. E vamos fazer isso, eu já falei aqui essa semana, vou falar de novo, porque todos os anos eu reservo um período de tempo. Alguns colegas fazem a partir de janeiro. Eu sempre procuro me antecipar para tirar um período de tempo de oração, de jejum, de intercessão pelo ano que está chegando. E normalmente eu faria isso no mês de dezembro, mas eu vou começar já agora no mês de novembro, porque aí quando concluirmos no mês de dezembro a gente vai estar junto aqui. Tudo indica que nós faríamos isso durante 12 dias, mas o Senhor é quem vai determinar o tempo que a gente vai passar, e eu acredito que possivelmente ficaremos aí 30 dias, com os cultos aqui à noite, mas um período de 30 dias só orando por você, por sua casa, por sua família e orando pelas nossas famílias. Eu quero reservar um período de tempo nesses 30 dias para buscarmos ao Senhor e intercedermos diante dele. Creio que se o Senhor não levar isso mais longe, faremos 12 dias, mas se ele levar, iremos aí por um período de 30 dias. A princípio são 12 dias que a gente vai fazer intercedendo pelos 12 meses, mas eu sinto que há uma necessidade de nos prepararmos bem, porque o Senhor tem vitórias em 2024 para a nossa vida. Eu já estou com os olhos nesse ano de 2024, que eu creio que o Senhor vai estabelecer paz, vitória sobre nações, sobre os lares, ainda que eu sei que a gente está caminhando em esperança de dias finais, mas eu creio muito que para aqueles que esperam no Senhor, mas será um milagre, algo grande vem, algo precioso de Deus virá para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa história. Então, se prepare também, porque nesse período de tempo, quero você orando, intercedendo, clamando junto com a gente. Ore, interceda, a gente vai estar sempre interagindo, só deixar mensagem no direct, tudo, e eu vou avisar isso, se Deus assim permitir, já no domingo agora, tá bom? Porque eu quero já pegar desse período agora dessa segunda quinzena agora desse mês, para a gente poder estar em oração, intercedendo, e aí no mês de dezembro a gente vai passar junto, orando, buscando, cultuando, meditando na palavra, mas à noite estaremos aqui nas terças, quintas e domingo, que o Senhor permitir, estaremos juntos para a sua glória. Domingo eu passo as informações aqui também no nosso grupo, tá bom? Deus abençoe a todos, tenha aí uma tarde de paz e vitória para a glória de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço, irmã Wanda, um abraço, irmã Fernanda, recebam o nosso carinho. Deus abençoe, irmão Souza, um abraço também, a Eliane Rubens, a doutora Leonária, Deus abençoe sua vida, que está lá em Capim Grosso.
Grosso, Bahia, também acompanhando as lives e tem dito que tem sido edificado. Que bênção. Deus abençoe a Aline que passou aí, a Gracinha e todas as outras pessoas que passaram nessa live. Não deixe de visitar o canal no YouTube, não deixe de acessar a Web Rádio, a Web TV, assista, compartilhe, divulgue para que outros se alimentem da palavra e acompanhe o canal no YouTube também, que só está crescendo a cada semana e tem sido uma bênção. Assista aos vídeos, se alimente da palavra, gaste tempo anotando, meditando, refletindo, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a crescer muito nessa jornada, nessa caminhada com o Senhor, tá bom? Vai lá no canal Jefferson Santos Ministros, não deixa também de seguir aí a nossa nova página aqui no Instagram, Jefferson Santos Ministros aí, tá bom? Porque a gente dentro de um tempo, acredito, quem sabe aí em janeiro, a gente já vai estar com toda essa transmissão das lives já na nossa nova página, tá bom? Então, e essa aqui a gente vai ficar usando com outro fim, com outro propósito, de compartilharmos também mensagens, mas com uma outra característica. Então vá preparando para essas mudanças e se alegrando com a gente também em oração, porque nós carecemos das suas orações também. Ore por nós, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. A paz do Senhor Jesus!